Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Espero que vocês estejam bem, que a casa de vocês esteja em paz. E oro para que esse tempo aqui seja proveitoso, seja quando for que você acesse esse conteúdo. Eu espero que Deus fale através do texto e da meditação do texto ao seu coração. Hoje eu quero ler Carta de Paulo aos Gálatas, esse tem sido o nosso texto, no capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 31. A gente finaliza hoje o capítulo 4 desse livro e o texto nos diz assim, veja só. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um de uma escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque são mais os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. E o mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Palavras de Paulo. Alguns consideram esse trecho o trecho mais complexo e mais difícil dessa carta que Paulo escreve à comunidade da Galácia, ou às comunidades cristãs da Galácia. Porque Paulo se vale de um argumento histórico, mas o utiliza de forma alegórica para ensinar um princípio espiritual. Então há uma mescla aqui de 3 perspectivas. É uma lição espiritual que está sendo ensinada a partir de uma realidade histórica, mas interpretada de forma alegórica. Então, de fato, esse texto não está entre os textos mais simples dessa carta e das Escrituras de forma geral, porque ele requer da gente um conhecimento histórico, a sensibilidade de perceber a alegoria que está sendo usada aqui e o discernimento do princípio espiritual para o qual Paulo está apontando. E eu vou tentar aqui, de forma objetiva, esmiuçar o texto e, o que é mais importante, sob a minha ótica pelo menos, trazer para a nossa realidade prática os ensinamentos que esse texto se propõe a oferecer aos seus leitores. Só para ambientar, Paulo continua se dedicando a essa temática do parem de brigar por questões periféricas e parem de julgar os outros a partir do critério que vocês escolheram para medir se a espiritualidade dos outros é legítima ou não. Paulo está nesse tom. Paulo está ainda explicando por que o critério dos judaizantes entre a comunidade da Galácia era um critério equivocado. Aquela gente estava dando a questões periféricas um peso central e estava determinando aos seus próprios olhos se as pessoas eram ou não filhas de Deus a partir do cumprimento rigoroso de leis. Então Paulo está, desde o final do capítulo 2, ensinando aquela gente a reconsiderar as suas análises, porque na comunidade cristã a nossa relação com Deus não se sustenta em outra coisa que não na fé em Cristo Jesus. Então, Paulo já se utilizou no próprio texto da carta aos Gálatas de uma outra metáfora, não sei se você vai se lembrar, quando ele colocou em perspectiva Abraão e Moisés, ensinando que Abraão antecede Moisés historicamente e em importância na perspectiva de onde a gente nasce. Paulo fala, por exemplo, num trecho pelo qual a gente já passou aqui, quero só recapitular, que nós não somos filhos da lei, mas filhos da promessa. Por quê? Porque nós nascemos em Abraão,
que veio antes de Moisés, Abraão como representante da promessa de que a descendência dele abençoaria todas as famílias da terra, e Moisés enquanto representante da lei, que não é inútil, mas que serve para iluminar a vida daqueles que nascem na promessa. A gente passou por esses trechos. Paulo já se utilizou de uma realidade histórica e se valendo de uma alegoria para ensinar um princípio. E agora ele está fazendo isso mais uma vez. Só que agora, ao invés de usar Abraão e Moisés, Paulo vai um pouquinho mais a fundo na história de Abraão para se valer de duas figuras que aparecem no núcleo familiar de Abraão, a fim de ensinar para a gente a diferença entre você ser um filho natural e você ser um filho sobrenatural. Eu quero usar essas duas expressões aqui, ainda que elas não apareçam no texto. Ele se utiliza das figuras de Sara e de Agar. Então, só para contextualizar historicamente aqui, caso você não tenha ideia de quem sejam essas duas personagens importantes na formação do nosso povo. Então, eu quero dar um salto para trás, na verdade, eu quero voltar para o livro de Gênesis, depois você pode acessar aí. A partir do capítulo 12, você encontra a história de Abrão, a sua convocação, a promessa que Deus faz a ele e o desdobramento dessa jornada de Abrão com a sua família, sendo conduzido por essa promessa que ele recebe de Deus. Abraão recebe uma promessa de que ele saia da sua terra, da casa dos seus pais, da terra dos seus parentes e vá para uma terra que será mostrada por Deus, acreditando que, através do seu descendente, as famílias da terra seriam abençoadas. Acontece que Abraão é um idoso que já estava estacionando, assim, sabe? Já estava desacelerando o seu ritmo. Era essa a frase que eu queria cunhar. Ele já estava desacelerando, se assentando, se acomodando, né, pela natural fase da vida, e que recebe, então, essa convocação para se deslocar. E essa convocação para se deslocar, ela se fia nessa promessa que é de que o descendente de Abraão abençoaria todas as famílias da terra. A promessa é lindíssima, não fosse o fato de que Abrão e Sara não tinham filhos, porque Sara, esposa de Abrão, era estéril, logo não podia dar à luz filhos. Então era um casal de idade avançada, o que significa que era um casal que já tinha passado da fase da vida em que naturalmente se tem filhos. Então, tanto do ponto de vista biológico, quanto do ponto de vista social, das forças, sabe, do empenho, da energia, assim, não havia condições favoráveis para que um descendente viesse. Para além disso, como mencionei ainda há pouco, Sara não podia dar à luz filhos. Então não era apenas o fato de que ela não tinha mais força, de que eles não tinham mais energia para educar uma criança, para cuidar de um filho, e que ela também não estava numa fase em que o seu corpo estaria apto para abrigar um bebê, acolher um bebê. Era também o fato de que ela não podia. Então, geneticamente, alguma coisa havia em Sara que fazia com que ela não pudesse ter filhos, ela não podia engravidar, ela era uma mulher estéril. Então, a promessa do descendente de Abrão abençoar as famílias da terra, ela era mais improvável ainda, porque as circunstâncias daquela família eram essas. Não obstante, Abrão creu e seguiu, razão pela qual ele é chamado de o pai da fé, um homem que acolhe uma promessa improvável e que vai contra todas as expectativas, acreditando que aquela experiência que ele teve com Deus no íntimo do seu ser era suficiente para fazê-lo acreditar que aquilo aconteceria. Lindo, certo? Acontece que mesmo os nossos heróis na fé, eles, por serem humanos como nós somos, cometem falhas, equívocos, tropeçam, fazem coisas que não são coisas assim louváveis. Um parêntese aqui, eu falo muito isso aqui na nossa comunidade quando eu leio esses textos que evidenciam as nossas contradições, as contradições dos personagens bíblicos. Eu não acho que isso seja um problema, na verdade eu acho que isso dá pra gente a possibilidade de respirar com um certo alívio, sabe? Porque as pessoas que aparecem com as suas histórias narradas na Bíblia, elas não são pessoas
especiais porque melhores. Elas são pessoas que viveram a sua jornada com Deus a partir da sua humanidade, com os seus acertos e com os seus erros. E Abraão não foge à regra. Por que eu estou dizendo isso? Porque se Sara é sua esposa e ela aparece na história num lugar muito especial, Agar é uma outra mulher que aparece aqui também na história dessa família, cumprindo um outro papel que revela os erros, os vacilos próprios da humanidade de Abrão. Fato é o seguinte, promessa dada e realidade posta, que era Sara não podia dar à luz um filho. Abrão e Sara se veem nesse lugar de tentar ajudar Deus para que essa promessa se cumpra. E Sara, o que era próprio daquele contexto daquela época, tinha mulheres que a serviam, que é uma palavra muito sutil para descrever uma condição muito desumana, que é a condição da escravidão. Então, Agar era uma mulher que servia Sara enquanto escrava, era uma mulher que estava à sua disposição. E era próprio da cultura daquele tempo, daquela época, que as escravas das mulheres fossem também postas à disposição do marido daquela mulher, para que dessem à luz filhos, para que vivessem maritalmente, não nos direitos, mas não desfrutando dos direitos, mas que servissem, por exemplo, para que tivessem relações com os maridos e etc. E Agar aparece, então, como essa possível solução para o cumprimento da promessa, já que Sara não podia dar à luz um filho. E Abrão se deita com Agar, serva da sua senhora, e Agar, então, dá à luz um filho, Ismael. Acontece que Ismael não é o filho da promessa, porque a promessa era Sara, sua mulher, dará à luz um filho. E o que Abrão e Sara fazem com esse acordo de que Agar se deitaria com Abrão, é tentar resolver uma promessa que foi feita pelo próprio Deus. Ou seja, é o registro de uma tentativa de construção natural de um fato que se daria pela via do sobrenatural. Daí eu ter usado ali atrás essas duas expressões, sabe? A representação da caminhada natural e da caminhada sobrenatural. E Ismael é, então, o filho que nasce de Abraão com Agar, mas que não é visto como filho da promessa. Depois, por um milagre dos céus, Sara, mesmo sendo estéril, dá à luz um filho, na sua velhice. E o nome desse menino é Isaque. Este sim é o filho da promessa. E é dessa história, desse menino que vem, a descendência da qual Jesus, o Cristo, muito depois nasce, como filho da promessa, como descendente da promessa. Então, Paulo se vale dessas duas figuras aqui bem emblemáticas para registrar, assim, duas maneiras da gente perceber filiação. Paulo se utiliza dessas figuras para falar da filiação natural e para falar da filiação sobrenatural. E para dizer que a comunidade cristã, ela descende dessa filiação sobrenatural. Por quê? Porque é a partir dessa perspectiva, não de uma relação natural, fiada, por exemplo, nos textos da lei, mas de uma filiação sobrenatural, fiada na fé do descendente de Abraão, que a comunidade cristã se estabelece. É disso que Paulo está falando aqui. Digam-me vocês o que querem, os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da escrava, o outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu de modo sobrenatural, ou como diz o texto, mediante promessa. Isto é usado aqui, ele deixa muito claro que é uma alegoria, como uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança precede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Veja bem, aqui a interpretação já é alegórica. Porque o que ele está dizendo é, da mesma forma que Ismael é filho da escrava, os que nascem dessa aliança, e aí ele fala aqui do Monte Sinai, ou seja, os que se valem dessa descendência para se dizerem filhos legítimos, devem se perceber de igual forma. Por quê? Porque tudo o que a aliança do Sinai
que é a representação da aliança da lei, faz conosco é nos manter escravos. Aqui ele mistura essa alegoria com a que ele tinha feito ainda antes, quando ele fala do propósito da lei. Ele fala assim, a lei não nos dá vida. A lei aponta o caminho da vida, mas ela não nos dá em si vida. A lei nos mata. A lei revela o nosso pecado. A lei revela a nossa incapacidade de nos garantirmos nessa relação com Deus a partir do cumprimento dos seus preceitos, porque nós não conseguimos cumprir os preceitos. Paulo está continuando no mesmo argumento, percebe? E ele está dizendo assim, então essa representação de Agar aqui é a representação de uma relação que escraviza e que mata. Porque essa é a representação de uma relação que se fia no peso da lei. E o peso da lei não é um peso que nos traz renovo, mas que nos traz esgotamento, porque a lei nos encarcera. É o que Paulo já falou e é o que Paulo fala. E eu queria só frisar aqui um ponto, porque eu sempre temo que esse tipo de discurso gere como efeito colateral uma espécie de desprezo pela lei. E esse não é o argumento de Paulo, não é o argumento do Novo Testamento, não é o argumento das Escrituras de forma geral. O que a teologia paulina faz e o Novo Testamento faz também é colocar a lei em perspectiva. Ou seja, nos lembrar que, como a gente disse há algumas semanas, a lei é o que nos ajuda a ver, a promessa é o que nos faz crer. Então nós somos filhos da promessa, porque a promessa nos faz crer em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. Agora, a nossa relação com a lei, com os preceitos, por lei aqui eu me refiro aos preceitos da palavra. A nossa relação é fundamental, porque a lei nos faz ver com mais clareza e, consequentemente, faz com que essa jornada que se inicia na fé ganhe maturidade. Ela cresça, ganhe substância, ganhe corpo, ganhe intensidade, ganhe força. Então, não é que a gente deve optar por essas experiências como se fossem autoexcludentes. É que a gente deve se lembrar que o nosso ponto de partida é a nossa experiência de fé, esse renascimento místico, espiritual, que acontece quando os nossos olhos são abertos para percebermos uma beleza na cruz de Jesus e no poder da sua ressurreição. E a lei, então, ela nos acompanha enquanto esse elemento que volta os nossos olhos para Jesus e que nos faz perceber a importância de nós caminharmos segundo a ética e a ótica do seu evangelho. Então, Paulo está dizendo isso. Nós somos não herdeiros do Monte Sinai, porque o Monte Sinai gera filhos para a escravidão. A lei nos aprisiona do ponto de vista do que ela pode fazer para gerar vida ou morte. A lei só revela o nosso estado de aprisionamento e de escravidão. Esta é Agar enquanto representante. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mais uma vez ele fala aqui de uma realidade natural. Aí ele diz assim, mas a Jerusalém do alto, que é livre, aí ele faz uma outra alegoria, separando aqui a Jerusalém natural, terrena, da Jerusalém que vem do alto. Essa sim é livre, essa é a nossa mãe, porque está escrito, regozije-se, ó estéril. Você que nunca teve filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Então, Paulo está aqui se valendo de um trecho de Isaías para dizer o seguinte, você que nasce contra as expectativas, você cuja história, que nasce na fé contra as expectativas, você cuja história é não um desdobramento natural dos fatos, mas é o absurdo do absurdo do ponto de vista do que naturalmente aconteceria, sabe? Você que a explicação de um milagre, você que é o registro de um milagre, você cuja história não se explica pelos caminhos naturais, você deve celebrar, porque a fé é exatamente isso para o que a sua história aponta. Paulo está dizendo que a gente deve se valer não apenas dessa sucessão histórica natural que faz com que a gente esteja num lugar, mas a gente deve se valer dessa surpresa graciosa de Deus que nos faz perceber que
a despeito de nós não termos mérito, currículo, pedigree ou histórico, nós nos percebemos enquanto filhos porque a fé nos colocou nessa condição. É disso que Paulo está falando. Então, o que parece que há aqui é essa disputa, eu já mencionei isso aqui outras vezes, né, entre os que se valiam da sua história para dizer nós somos legítimos e os que estavam num outro lugar, que não tinham história para apresentar e que eram tratados como segunda categoria, quiçá segunda categoria, porque no fundo eles eram tratados como gente ilegítima, a fé deles era questionada. E Paulo está dizendo não, porque na verdade a grande beleza da história não está em você necessariamente participar de uma certa linhagem, mas você descobrir que há uma outra construção histórica não natural, mas sobrenatural, que desde lá de trás, da família de Abraão, Deus está fazendo. Por quê? Porque nós não somos filhos naturais, nós somos filhos da promessa. Viemos dessa experiência sobrenatural, que é dessa gente que não tinha nenhuma relação, que não tinha nenhuma descendência, dessa gente que não participava de nenhuma linhagem. Deus fez filhos e filhas. Por que eu acho isso aqui muito bonito? Porque Paulo está dizendo que a grande notícia do Evangelho de Jesus é a de que, para que nós nos percebamos filhos e filhas de Deus, nós não precisamos trazer debaixo do braço uma espécie de livro que descreva a nossa história, a nossa árvore, a nossa família ou o nosso currículo. Nós não precisamos ser filhos de alguém, nós não precisamos ter a história X, Y ou Z, porque essa experiência de participar da família de Deus que se faz em Cristo Jesus é uma experiência que tem como única explicação a generosa e sobrenatural bondade de Deus de nos acolher num seio que não era nosso, que se faz valer pela improbabilidade de uma promessa que é guardada no coração e que leva um homem a caminhar acreditando que a partir do seu descendente Deus poderia construir uma família numerosa, porque todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então Paulo está aqui na prática, dizendo para mim e para você o seguinte: ninguém é menos porque alguém disse que esse alguém é menos. Ninguém é. Todos somos iguais. E todos chegamos a esse lugar não porque trouxemos debaixo do braço uma lei que nos justifica, porque a lei é incapaz de nos justificar. Todos chegamos nesse lugar porque o nosso coração foi bombardeado, né, com essa dinamite divina, com esse dunamis, com esse poder de Deus que é o Evangelho de Jesus. O Evangelho caiu como uma bomba no nosso coração e nos refez, nos dando uma notícia positivamente assustadora, que é: nós somos filhos, não porque estivemos num lugar ou participamos de uma linhagem, mas porque cremos numa promessa feita a um homem lá atrás. A promessa de que Deus abençoaria em Cristo Jesus todas as famílias da terra, inclusive a minha e a sua. Então Paulo está aqui trazendo para o nosso coração uma notícia de paz. Não tem a ver com quem a gente é, tem a ver com o que esse Deus, que trabalha de forma sobrenatural, faz na minha vida e na sua vida. E é com essa notícia que eu me despeço de você nesse nosso encontro e já convido você para o nosso próximo encontro, porque a partir do próximo trecho, Paulo começa a falar então de forma mais intensa o que significa viver de maneira livre a partir dessa consciência de que nós somos filhos da promessa em Cristo Jesus. Espero você então para o próximo episódio do Conheça Sua Bíblia e até lá, que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa. Tchau, tchau.